Amém. Podem sentar, meus irmãos. Essa foi a nossa oração para começar esse culto. Nós queremos estar diante do altar do Senhor. E é uma alegria para mim estar aqui nesse culto. Eu quero dizer a vocês que talvez estejam estranhando, porque nas redes sociais até ontem estava dito que o pregador ia ser Mateus. Só hoje de manhã que a gente precisou trocar. E eu estou pregando no lugar dele, porque a vozinha de Thaís faleceu essa manhã. Por isso que eles não estão aqui, Mateus e Thaís. Mateus está cuidando do sepultamento agora. Então, na hora da Eucaristia, o reverendo Rodolfo vai nos conduzir numa oração pela família de Thaís. Foi a mãe de seu Cilso que faleceu. E é por isso que, de manhã, Mateus me ligou e estaria lá. E eu disse, não, fique tranquilo, vá, eu vou estar no culto das 4 para pregar. Orem por eles, amém? Mas esse é um domingo especial para todas as igrejas cristãs no mundo. Onde você estiver, nós estamos celebrando o Domingo de Ramos, especialmente as igrejas históricas. E porque, como o reverendo Igor disse, é o começo da Semana Santa. Foi o dia que Jesus entrou em Jerusalém. Algumas passagens vocês vão ouvir falar na entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Ele passou aquela semana antes de morrer, na sexta-feira, por ali, por Jerusalém e pelos arredores, ali em Betânia. E a história conta, nós lemos, que ele sabia que ia morrer, e ele estava montado num jumento para cumprir a profecia de Zacarias, capítulo 9, mas o povo não tinha essa noção. A expectativa do povo, ou pelo menos da grande maioria esmagadora, eu diria que quase todo mundo, porque até os discípulos dele, mais próximos, tinham essa expectativa de que ele era sim o Messias. Ele já estava começando a dizer isso, e a profecia que estava se cumprindo era a profecia do Messias, mas era um Messias que iria redimir Israel politicamente, economicamente e militarmente, sobretudo, porque Israel vivia sob a opressão e a ocupação de Roma. Então a expectativa do povo é que o Messias que viesse fosse livrar Israel fisicamente, fosse livrar Israel politicamente da opressão de Roma. E era comum dos reis naquela época, não só de Israel, mas daquela região naquela época, fazerem entradas triunfais quando estavam se preparando para sair para a guerra e, sobretudo, quando voltavam da guerra. Então, quando Jesus vai entrando em Jerusalém, a multidão que já ouvia da sua fama, já sabia de todos os milagres. Há poucos dias ele tinha ressuscitado Lázaro, a fama dele de milagreiro, ele tinha multiplicado pães e peixes, ele tinha andado sobre as águas, ele tinha transformado água em vinho. Em 3 anos ele fez tanta coisa, recentemente ressuscitado gente. Então aquela multidão estava ali, e enquanto ele andava montado num jumento, entrando em Jerusalém, vindo de Jericó, subindo para a cidade, a Bíblia diz que aquela multidão estendia ramos de oliveira. É por isso que chama Domingo de Ramos. E é por isso que a gente tem aqui, ornamentando o altar, alguns ramos, para lembrar disso. Eles estendiam ramos de oliveira e também panos e suas roupas, para que Jesus passasse por cima. Por isso que é Domingo de Ramos. E engraçado que o texto que Lipe leu diz que, enquanto o povo estava saudando Jesus, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, os religiosos estavam dizendo assim, controle seus discípulos. E hoje também não é muito diferente. Às vezes a gente quer receber o Senhor, quer adorar o Senhor, quer aclamar o Senhor, e muitos líderes religiosos ficam mandando a gente controlar os discípulos. Não muda muito, mas aí o texto diz que se nós, os discípulos, não clamarmos, não adorarmos, não louvarmos, até as pedras farão isso. Sendo que esse louvor, esse clamor, esse triunfo não duraria muito tempo, porque isso foi no domingo, mas vocês já sabem na história, na quinta ele foi traído, e na sexta ele foi morto, e é sobre isso que eu queria falar com vocês um pouquinho. Hoje é 2024, e até 1997, eu acho, até 1997 eu era guia turístico de viagens para Nova Jerusalém para assistir a Paixão de Cristo. Eu amo aquele negócio.
amo aquele teatro, amo aquela peça, amo aquele movimento. Eu e Rodolfo fomos muitas vezes evangelizar lá. A gente saía aqui de ônibus e ficava na entrada do teatro, pregando o evangelho para as pessoas que iam lá só assistir uma peça, que é o maior teatro ao ar livre do mundo. E antes de a gente fazer isso evangelizando, eu levava grupos, a gente pegava ônibus e eu levava grupos de crianças, sobretudo da escola e tudo, para fazer isso. Então, eu sei todos os caminhos dali de Nova Jerusalém, sei decorado o texto, até quando mudaram o texto eu decorei, eu realmente gosto daquele negócio. Quando foi em 2018, que os meus filhos já estavam um pouco mais velhinhos, Caio tinha 9 anos de idade, em 2018, eu decidi que ia levar eles, que eu nunca tinha levado eles. Paula já tinha ido comigo, mas eu nunca tinha levado meus filhos, meus afilhados. Então, eu peguei e fui. E quando cheguei lá, como eu sei quais são as cenas mais importantes, e sei as horas de se mover e tudo, eu colocava Caio na cara do gol, das principais cenas. E tem uma parte lá, para quem foi vai lembrar, que você sai de uma cena para outra, é justamente essa cena de Jesus montado num jumento, e ela não é uma cena, para falar a verdade, ela é uma das poucas meios de cena. Entre uma cena e outra, quando o povo se move de um cenário para outro cenário, normalmente não tem nada. Mas nessa cena é diferente lá. Nessa cena, entre a última cena e a condenação de Jesus, a cena continua ao vivo, os atores vão e Jesus vai montado no jumentinho por um lado, por uma parte lateral, até a outra cena. Eu sabia disso, então eu já me posicionei com Paula, Caio, Ivan e os que estavam comigo, o reverendo Marconte estava comigo também, eu já me posicionei para poder Caio ficar bem de pertinho. E então Caio viu a multidão passando, assim como quem está daqui nesse microfone, a multidão passando, Jesus montado no jumento, e ele viu todos os figurantes com palmos levantando, Hosana, bendito que vem, em nome do Senhor, e ele com 9 anos de idade, ficou meio assim impressionado com aquela cena do lado dele. E logo depois, naquela cena, é a cena da condenação de Jesus em Pilatos. E os figurantes são os mesmos. E Pilatos está lá dizendo a gente, solta Jesus ou solta Barrabás. E nessa hora eu fui para um lugar que não podia ser na frente para não atrapalhar ninguém, eu levei Caio para um lado assim e botei ele na minha carcunda, né? Botei Caio na minha carcunda. Hoje em dia não tinha condição não, porque o bicho está velho e pesado, mas com 9 anos, maguinho ainda dava. Eu botei ele na minha corcunda para ele ver a cena, e ele via a cena, e eu olhava para ele, e eu vi que ele estava meio incomodado com o negócio. Quando terminou a cena, eu botei ele para descer, porque eu não aguentava, e a gente foi andando para outra, e eu vi que ele estava assim, eu disse, o que foi, filho? E ele disse, pai, teve uma coisa que eu não entendi. Eu disse, o que foi? O mesmo povo que estava feliz, Hosana, mandou crucificar Jesus. Ele ficou indignado com esse negócio. Porque era o povo, aí eu disse, aí não dava para explicar tudo na hora, a gente explicou no carro, na volta, mas eu disse, é assim mesmo, depois eu lhe conto. Porque nós somos assim, nós somos volúveis, nós somos frágeis, pecadores, e aquele mesmo povo que estava ali no domingo, saudando, dizendo, Hosana, bendito é o que vem, poucos dias depois, não teve coragem de permanecer ali, e teve uma multidão, não sei quantos daqueles que estavam no domingo estavam lá, na sexta-feira, dizendo, crucifica-o, solta Barrabás. A gente não sabe aonde Pedro, o principal dos apóstolos, amigo íntimo de Jesus, estava na hora da crucificação. Aquele que dizia que estava pronto para morrer com Jesus, que tirou a espada e cortou a orelha de um soldado na hora da crucificação. Onde é que ele estava? A gente não sabe. Porque nós humanos, falhos e pecadores, nós temos esse problema de, às vezes, a gente cantar, celebrar, orar e fazer coisas lindas, e em outro momento a gente pode simplesmente esquecer que Jesus existe. E essa história e essa conversa que eu tive com o Caio lá, indignado com o povo, nos fazem pelo menos 3 reflexões importantes. Da última vez que eu vim pregar aqui, eu disse que tinha 3 coisinhas para ensinar. Aí levei um esporro de reverendo Rodolfo, que é o nosso professor de homilética. Ele disse, você não tem coisinhas, você tem reflexões para ensinar. Aí hoje eu estou todo trabalhado na homilética, e a gente tem 3 reflexões para fazer hoje. A primeira é que nós não vivemos de passado,
Isso é um negócio importante. Sobretudo porque esse é um domingo especial, é o domingo pós-encontro de jovens. Quantos daqui fizeram encontro de jovens? Levanta a mão para eu ver. Opa aí, que coisa mais linda. O povo aqui que fez encontro de jovens. Olha que massa. Eu acho massa encontro de jovens, cursilho, encontro de casais, que vai ter agora em maio. Mas a gente não pode viver de passado. Tem gente que diz assim, quando eu fiz encontro de jovens, ou então, quando eu fiz curso, quando eu me converti, quando eu cheguei aqui na Recon, e eu tinha um entusiasmo, e eu tinha uma alegria, e eu participava, e chegava cedo, eu era engajado. Mas o tempo vai passando e a gente vai se desestimulando, ou se desengajando, eu não sei qual outra palavra que eu posso usar, mas nós não vivemos de uma espiritualidade do passado. E olha que eu sou um camarada saudosista. Eu gosto de ficar me lembrando da minha juventude, eu gosto de ficar me lembrando das jornadas que eu e o reverendo Rodolfo a gente fazia em tudo quanto era igreja por aqui, há 20 anos atrás. Eu gosto de lembrar dessas coisas. Mas a minha espiritualidade não pode ficar presa quando Jesus falou comigo, de quando eu tive uma epifania, quando eu tive um relacionamento com Ele, claro, eu não posso ficar preso à semana passada. A minha espiritualidade e a sua devem ser de hoje. Nós não podemos ficar presos a uma experiência, a um dia que nós levantamos a mão. A nossa vida é todos os dias, é tudo sobre Jesus. Porque se nós não fizermos isso, a gente vai ser atropelado pelos nossos próprios interesses. Domingo de Ramos é o domingo onde a gente diz, Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, é sobre Jesus. E a gente diz isso. Mas se nós não cuidarmos, a gente vai parar de dizer isso amanhã, ou terça, ou quarta, ou quinta, ou semana que vem, ou daqui a um ano, e vai começar a olhar para as nossas necessidades. Deus, o que é que eu quero que o Senhor faça para mim? Eu quero um namorado, eu quero um emprego, eu quero uma cura, eu quero uma série de coisas que você tem todo o direito de querer, mas a nossa espiritualidade não pode ficar vinculada ao que a gente quer, ou que a gente está pedindo que Deus faça. A nossa espiritualidade tem a ver com dizer, bendito que vem em nome do Senhor. É sobre Jesus. Se não fizermos isso, nós vamos nos atrapalhar. A gente vai ficar vivendo de passado, e hoje a gente lembrar de quem Jesus é e do que Ele fez. Essa música que a gente cantou, Colossenses e suas linhas de amor, é sobre isso. É sobre saber que por conta do sangue santo de Jesus, costurou aquilo que havia perdido entre eu e Ele. É sobre isso, mais do que qualquer outra coisa. Amém? Segunda reflexão, é a gente saber agir quando não acontece aquilo que a gente quer. Eu fico pensando não, há muita gente que defende isso. Eu não posso defender, isso é locubração. A Bíblia não diz, a gente só pode especular. Mas há quem defenda que Judas traiu Jesus, não porque ele queria trair Jesus, por raiva de Jesus, para querer matar Jesus, ou só pensando naquelas 30 moedas que no final das contas ele nem usou. Há quem defenda, gente séria, inclusive, que defende que Judas, na verdade, queria acelerar o reino. Estava demorando demais a ele se manifestar. Tinha tido muitas oportunidades, queriam coroar Jesus rei, muitas vezes ele não quis ser coroado. Inclusive no domingo de Ramos, na entrada triunfal. Jesus se escondia disso, porque o reino de Jesus era outro. Era um reino que ele disse a Pilatos que não é desse mundo. E tem gente que defende que Judas, quando traiu para poder Jesus ser preso, porque achava então que quando ele fosse preso, ele ia se manifestar poderosamente, ia derrubar todos os tronos, ia derrubar Roma e iria criar o reino de Israel. Eu não estou dizendo que foi isso, mas tem gente que defende isso. E eu não acho absurdo. Porque muitas vezes, eu e você, a gente tem preferências e a gente acha que Jesus tem que ter uma agenda e é a nossa agenda. Jesus tem que fazer alguma coisa que é aquilo que a gente acha que Ele deve fazer. E quando Jesus faz algo diferente daquilo que eu planejo, ou daquilo que eu acho que é certo, ou que Ele deveria fazer, a gente fica frustrado. E foi isso que aconteceu com os discípulos. Muitos ficaram frustrados, a multidão ficou frustrada, porque Jesus não fez o que eles achavam e queriam que Jesus fizesse. A redenção de Israel que Jesus estava fazendo era outra coisa. Os planos de Jesus não envolviam política. A pergunta devocional é:
qual é a nossa esperança em Cristo? Qual é a sua esperança em Cristo? Se a sua esperança em Cristo for apenas pelo que Deus pode dar a você, a sua esperança está equivocada. A sua esperança em Cristo, em primeiríssimo lugar, é a esperança do perdão, do sangue dele lavando você. Isso deve ser a coisa mais importante da sua espiritualidade. Crer num Deus que morreu por você, que chorou por você. Eu fiz questão de ler o versículo 41, onde ele chora por Jerusalém, porque ele se importa com você, ele quer lhe dar perdão, ele está interessado na sua vida eterna. E tem gente que vem, e a gente é muito culpado disso, os pregadores e os pastores, porque às vezes a gente evangeliza errado. A gente evangeliza dizendo, venha para o encontro de jovens, chega para os pais e diga, bota seus filhos para fazer o encontro de jovens, para ele ficar longe das drogas. Ou então, manda alguém fazer o cursilho para poder ficar longe daquelas más companhias. Ou então, venha para o encontro de casais para poder o seu casamento ficar melhor. E tudo isso pode acontecer, e tudo isso acontece efetivamente. Quando os jovens fazem encontro de jovens, se encontram com Cristo, ficam longe de drogas, ficam longe de bebidas, ou deveriam ficar, e têm melhores companhias, comunhão real. E quando as pessoas fazem encontro de casais, o casamento pode se manter, porque Jesus ajuda isso. Mas esse evangelismo não é um evangelismo muito correto, porque eu não quero pregar pelo que Jesus pode fazer por mim, ainda que o que Ele está fazendo por mim seja a melhor coisa do mundo. A nossa pregação deve ser, venha para Jesus, porque Ele vai livrar você de quem você é. Venha para Jesus, porque Ele vai livrar você de quem você é. Você é um pecador, você tem pensamentos pecadores, você tem comportamentos pecadores, você é egoísta, você pensa só em você, no seu próprio umbigo, ou quando muito, no seu filho, na sua esposa. E Jesus vem como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e essa é a esperança da glória, Cristo Jesus que morreu por mim e por você. E eu não sou desse chato não, eu oro por cura física, eu oro por namoros, casamentos, empregos, tudo isso é lícito e eu oro. Então se você está assim querendo um namorado, pode ficar tranquilo que eu oro por você também. Mas esse não é o mais importante. A Perdigão está aqui orando com a camisa do Náutico para ver se o Náutico ganha hoje. Mas nós temos uma esperança. Jesus entrando num jumento humilde, Jesus entrando naquele lugar, ele tinha um plano. O plano dele era morrer, desde o início. Um plano para salvar. Um plano para que o sangue dele fosse derramado, como aquele cordeiro era derramado pelo sacerdote do Antigo Testamento, como aquele sangue lá no umbral das portas dos hebreus. Aquele era o plano, a esperança que a gente. Deus quer transformar você de dentro para fora, perdoar os seus pecados, lhe ajudar a ser outra pessoa. Não é uma melhor pessoa, é outra pessoa. Ele vivendo dentro de você, ele quer ensinar você a amar e servir. Amém? Então, vamos pensar menos nas coisas da terra e pensar mais nas coisas do céu. Tem gente que não aguenta ser frustrado, e essa geração que vem depois da nossa, que é a geração da maioria de vocês jovens que estão aqui, elas não gostam de ser frustrados, não gostam de receber não gostam de dizer que estão erradas. A resposta dos adolescentes de hoje, dos jovens de hoje é: pecado para quem? É relativo. Ou então é errado para você, eu penso que estou certo. E dá uma agonia, estagiários novinhos achando que sabem tudo, sabe nada. E quando você vai dizer, ensinar alguma coisa, não, isso aí é o seu estilo. Não, meu amigo, isso é o certo, você faz errado. Mas a geração não quer entender isso. Então, a espiritualidade é também imaculada. É uma espiritualidade de quem se acha demais. E eu fico perguntando, para que é Jesus? Se Jesus veio para o aflito, para aquele que é contrito de coração e que se sabe necessitado dele. Amém? Finalmente, além de não viver de passado e além de ajustar a nossa esperança, nós precisamos ser treinados a reconhecer a palavra de Deus. Não é à toa que a gente lê a palavra de Deus, prega a palavra de Deus, ensina na EBD, depois do culto, a palavra de Deus. Não é à toa que Lipe grava os vídeos dele de exposição da palavra de Deus. Por que é que a gente valoriza tanto a palavra de Deus? Porque é ela que revela Jesus. Ela é quem nos dá vida. Jesus, o verbo encarnado, a palavra de Deus. E nós estamos nos acostumando
a ficar ouvindo o sermão no YouTube, ouvindo mensagem no Spotify, sobretudo mensagens motivadoras, mensagens encorajadoras, algumas mensagens antibíblicas, que dizem que você vai receber tudo, vai ganhar tudo, que é o dia da sua vitória, que é o dia da sua glória. A gente está ficando viciado em mensagens que deixam o nosso coração assim meio arrepiadinho, com um pad de teclado que não para, que enche o saco aqui atrás. O cara pregando. Vocês já ouviram isso? É um negócio agoniante, mas a gente está se acostumando a um negócio que não é palavra de Deus, e a gente não aplica a palavra de Deus, e a gente não reconhece a aplicação da palavra de Deus no comportamento, no dia a dia. E eu estou dizendo isso porque os fariseus conheciam a palavra de Deus decorado, ensinavam a palavra de Deus, e o Antigo Testamento dizia, Zacarias dizia tudo, Isaías disse tudo, Jeremias, todo mundo falou de como Jesus vinha. Eles sabiam que o Messias vinha montado num jumento, eles sabiam que ia nascer em Belém, eles sabiam 500 mil profecias sobre Jesus, e eles, sabendo de tudo, não reconheceram a visitação do Salvador. Não adianta você só conhecer, não adianta você estudar, não adianta você ser o maior teólogo de todos, o melhor mestre de todos, se você não aplicar no seu coração. Não adianta você só saber e se envaidecer de tanto saber, se você não consegue aplicar a palavra de Deus no seu comportamento. Se o foco da palavra que você recebe é sempre para o outro, ou é sempre para a missão, é sempre para a obra, e nunca contra você mesmo, contra o seu coração, para que você reconheça aquilo que Deus está falando com você, então a gente está aqui fazendo mais mal do que bem. Era melhor você estar indo para o jogo, ou dormindo, ou indo para a praia. A palavra de Deus vem para converter o nosso coração. Eu vou falar agora uma coisa, ele não vai ver mesmo, então ele não vai nem ficar sabendo, para ficar triste. O meu terceiro filho é Davi. Davi é uma figura. E Davi está agora lá no encontro de crianças com Cristo, lá da Trindade, porque ele não é Recon, ele é Trindade. Ele não quis vir comigo, ele é líder da Trindade. Mas está bem lá, porque ele está bem, o pastor dele é meu amigo, e ele é coordenador da ordem do encontro de crianças. Não vale nada, mas é coordenador da ordem. E essa semana ele estava fazendo umas coisas lá que eu não concordava, muito tempo de celular, eu não gosto, e ele não é acostumado com isso, porque ele é hiperativo igual a mim, treina todo dia, tem muita coisa para fazer, mas ele ficou doente, não foi para o treino, e aí ficou no celular. Eu disse: meu irmão, para de celular, vai ler a Bíblia, eu disse a ele. Aí ele: não, mas eu já li a Bíblia, eu não sabia nem se era verdade, mas independente de ser verdade ou não, aí eu virei para ele e disse assim: te converte, menino. Oxe, rapaz, ele ficou chocado comigo, ele ficou injuriado comigo, porque eu disse te converte, porque na cabeça dele, conversão só tem uma vez. Na cabeça dele, ele já é convertido, ele é crente. Então, como é que o pai dele, que é pastor, diz a ele: te converte, menino? Ele ficou realmente com raiva de mim. Aí eu disse: depois eu te explico isso, filho. Não dava tempo, porque eu estava deixando ele na escola já. Mas eu e você, a gente precisa se converter todo dia. Quando eu disser se converta, não fique achando mal que eu estou julgando você, dizendo que você não é crente, não. Quando eu digo se converta, é porque eu estou dizendo: tome tento. Se transforme, aplique a palavra de Deus para você, na sua vida. Mas eu já sei. Mentira, que não sabe. E se soubesse, a palavra de Deus diria: quem está em pé, cuidado para que não caia. Nossa espiritualidade não pode ser daqueles fariseus que viram o Rei dos Reis, o enviado de Deus, o Messias, na frente deles, cumprindo a profecia, chorando por Jerusalém, e 5 dias depois matarem ele. Quantos de nós fazemos isso no nosso coração? Canta, participa de culto e de evento, mas se Jesus passar na nossa frente, a gente não vai reconhecer, porque a gente não aplica. Amém? Diz que o jumentinho que carregou Jesus, ele chegou em casa, depois daquele domingo de Ramos, excitadíssimo para falar com a mãe dele. Mamãe jumenta, você não sabe. O que foi, meu filho? Pai, hoje eu me garanti muito. Hoje eu entrei em Jerusalém e, rapaz, botaram palmo para eu passar. Botaram roupa para eu passar. E cantavam: bendito o que vem em nome do Senhor. Era eu. Eu andando lá e o povo batendo palmo, o povo cantando. Foi uma multidão. Mamãe só não vai acreditar em mim, não. É um negócio impressionante. Aí passou-se. Aí
chegou uns outros jumentos e os outros cavalos e as vacas estavam assim, e aí botaram para torar nele. Quando ele falou alguma coisa, disse, cala a boca que tu é jumento. E aí ele não entendeu nada, e passou por junto de 5, 6 homens que também não cantaram para ele, não fizeram nada. Aí ele estava meio triste, aí chegou para a mãe e disse, mano, não estou entendendo nada. Pai, ontem, domingo, eu estava andando e o povo cantava, batia palma para mim. Hoje ninguém falou comigo, mandaram eu calar a boca, os homens passaram e eu estava assim. Aí a mãe jumenta disse para ele, ô filho, você sem Jesus é só um jumento. Eliel, me salva aí tocando, a banda pode vir. As más línguas, entre parênteses, Igor e Rodolfo, as más línguas vão dizer que eu chamei vocês de jumento. Mas eu não fiz isso não. Eu não fiz isso não. As más línguas e a risada de Técio vão dizer que eu chamei vocês de jumento. Eu não chamei vocês de jumento. Mas sem Jesus, o que é que são vocês? Meus irmãos, sem Jesus nós não somos nada. Nós não somos nada sem Jesus, sem Cristo. Hoje é o dia de dizer, bendito é o que vem em nome do Senhor. É tudo sobre ti, Senhor, eu não tenho outra esperança. Pode nada acontecer que eu queira, pode minha vontade não ser feita. Hoje é para dizer assim, vem Senhor e reina em mim. A tua vontade é o que me importa e não a minha. Hoje é o dia de dizer, Senhor, se a minha esperança estiver errada, muda a minha esperança, porque a minha esperança está somente em Ti. Hoje é o dia de dizer assim para o Senhor, Senhor, os meus olhos podem estar marejados, podem estar em lágrimas e eu estou vendo turvamente. Hoje é o dia de eu olhar só para o Senhor, porque o que me importa é o Senhor, porque essa semana toda é sobre o Senhor, e eu posso até chorar pelo que a gente sabe que aconteceu na sexta, mas no domingo estaremos de branco, gritando aleluia, Ele ressuscitou. Aleluia. Essa é a nossa fé, amém? Aleluia. Curve sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Senhor, por melhor que sejamos, por mais capacidades que tenhamos, por mais dons espirituais que o Senhor tenha nos entregue, por mais belos que sejamos, quando estamos aqui juntos em comunhão, clamando, adorando, por mais bonito que seja a igreja e o mover que o Senhor está fazendo na nossa igreja, sem Ti não somos nada e nem podemos fazer nada. Hoje é o dia de dizer que aqui tudo é feito para o Senhor e para a Tua glória e por conta do Senhor. Não deixa que a gente saia daqui para viver uma Semana Santa como todos os outros vivem. Não deixe que a segunda, terça, quarta passe em branco. Não deixe que a quinta-feira, o dia que o Senhor instituiu a Eucaristia, o dia que o Senhor lavou os pés dos discípulos, no dia que o Senhor ansiou para estar com os amigos, não deixa que isso passe em branco. Na sexta-feira, a noite escura, no dia da tua morte, não deixa que isso passe em branco. Para que no domingo a gente possa de fato se alegrar. Para que no domingo seja real a nossa alegria, o nosso júbilo seja potente, porque Tu venceste a morte. Teu sangue santo costurou Cristo em Tuas linhas de amor. Abençoa cada homem, cada mulher que está aqui agora. Abençoa Mateus, Thaís, Farninho, seu Cilso, que estão lá no sepultamento. Que a Tua igreja Te receba no coração. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.